Olá, mulher! Feliz Dia Internacional da Mulher! Hoje é comemorado o Dia Internacional da Mulher. Mas você sabe por que o dia 8 de março surgiu como Dia Internacional da Mulher? Eu vou te explicar um pouquinho. Houve um incêndio em Nova York e uma revolução na Rússia. Esses são os dois eventos que foram a criação desse dia. O Dia Internacional da Mulher ele foi oficialmente criado pela ONU, Organização das Nações Unidas, em 1977. No entanto, o dia 8 de março ele já era utilizado por alguns movimentos femininos como uma data para celebrar a luta pelos direitos das mulheres desde o início do século XX. Então, vários eventos influenciaram a criação da data, mas dois entre eles são lembrados como determinantes para a sua oficialização. O primeiro deles é o incêndio na fábrica de roupas em Nova York em 1911. Foi uma tragédia terrível. Essa tragédia ela levou até as capas dos jornais e ela mostrou as condições de trabalho que as mulheres eram submetidas. E segundo o marco da história contemporânea, as marchas das mulheres russas, elas pediam por pão e paz em 1917. Isso iniciou uma revolução de efeitos globais que reverberam até o dia de hoje. Essa tragédia do dia 25 de março de 1911, esse incêndio, ele atingiu essa fábrica de roupas nos Estados Unidos e foi o mais mortal acidente industrial da cidade de Nova York naquela época. Matou 146 pessoas, 23 eram homens e 123 eram mulheres que morreram queimadas. Okay? Quem estava no prédio teve pouca chance contra o fogo, pois as saídas que davam para fora estavam todas trancadas. A prática de fechar as portas das oficinas era para impedir a saída para as pausas durante o turno. Então era uma das ações arbitrárias contra as trabalhadoras. Os noticiários também revelou as péssimas condições de trabalho das vítimas, carga horárias extenuantes que podiam chegar a mais de 16 horas diárias, ou seja, mais de 16 horas por dia que as mulheres trabalhavam. E os salários delas eram incrivelmente baixos e onde elas trabalhavam, os locais que elas trabalhavam eram insalubres, totalmente inadequados. Então eram alguns fatos da dura realidade vivida pelas operárias. E aqui eu observando essa história, lendo essa história, eu vi o quanto as mulheres elas têm passado por grandes transformações na sua vida. E nós vamos relembrar um pouquinho lá atrás, quando as mulheres também lá na época, antes de Jesus, não eram tão valorizadas, né? O Evangelho de Lucas, quando nós vamos meditar, é um evangelho que ele menciona uma forma muito especial quanto Jesus ele era solícito para as necessidades das mulheres e o quanto elas eram envolvidas no seu ministério. Então, no tempo de Jesus, como em algumas culturas de hoje, as mulheres eram consideradas de pouco valor. Alguns judeus naquela época agradeciam a Deus por não terem nascido como escravos, gentios ou mulheres. A sociedade grega e romana às vezes tratavam as mulheres de maneira ainda pior. A cultura romana desenvolveu uma licenciosidade sem limite. Um homem frequentemente tinha uma esposa apenas para produzir filhos legítimos que herdassem as suas propriedades e possuía concubinas para o seu próprio prazer pecaminoso. Só que Jesus, ele trouxe boas novas para as mulheres. Glória a Deus, aleluia. Jesus, ele é maravilhoso. Jesus, ele trouxe boas novas para as mulheres e as chamou de filhas de Abraão. Lucas 13:16 vai contar a história de uma mulher que foi liberta por Jesus e Jesus a declara como filha de Abraão. As mulheres ficaram muito felizes naquela época e imagine elas ouvirem serem chamadas de filho de Deus e filhas de Abraão. Os seus olhos tinham o mesmo valor dos homens. Da mesma forma que Jesus via os homens, também Jesus via as mulheres com muito valor. Então a mensagem para as mulheres de todas as nações continua sendo a mesma. Homens e mulheres em Cristo são um só. Mas esse dia de hoje, que foi decretado pela ONU como o Dia Internacional da Mulher, é para lembrar o valor da mulher. O Dia da Mulher é todo dia. A mulher ela é mãe, ela é amiga, ela é filha, ela é companheira, ela é esposa, ela é serva do Senhor, ela é trabalhadora, ela é tudo. Então o Senhor, ele também te valoriza como mulher.
o Senhor ele também te quer bem, o Senhor também ele dá o valor necessário para nós que somos mulheres. Então que nesse dia de hoje o Senhor Jesus ele possa tocar no seu coração e ele possa te fazer enxergar o quão valiosa é você para o Senhor, o quão preciosa você é para Jesus. Jesus, ele jamais te deixa de lado, Jesus, ele jamais te despreza, né? Jesus, ele não vai te fazer acepção de você, te deixar de lado, não. Ele sempre vai te valorizar, ele sempre vai mostrar o seu valor. Lembra daquela mulher do fluxo de sangue que estava enferma? Se tocasse em alguém, a pessoa seria considerada impura, ela não podia tocar em ninguém, tinha que ficar isolada, mas ela tocou em Jesus e Jesus ele fez questão de falar com aquela mulher, ele fez questão de dizer para ela que ela estava curada. Jesus ele valorizou o ato daquela mulher, aquela mulher que estava ali também no poço, a qual ali ninguém falava com ela, aquela mulher samaritana, mas Jesus ele fez questão de mostrar o valor dela. Jesus ele olha para dentro de nós de uma forma especial, ele olha no profundo, no oculto e no escondido. As pessoas podem olhar e não dar o devido valor, podem condenar a estatura, podem condenar a cor, podem condenar a classe social, mas Jesus de forma alguma, ele olha com olhar de amor, ele olha com olhar de misericórdia e ele olha com olhar dizendo: você tem valor, levanta a tua cabeça porque tu és especial, mulher. Amém? Que o Senhor Jesus te abençoe e que eu te desejo em nome de Jesus um feliz Dia Internacional da Mulher.